O mundo, o mundo mudou. Ninguém vai te contar isso. Simplesmente a sua ficha precisa cair. O mundo mudou em diversas situações, aspectos. O mundo está mudando a paisagem, o cenário, de uma forma sutil, mas está mudando. As mudanças já começaram. E o meu lema? O meu lema é o seguinte: aproveite a vida enquanto é tempo. Esse é o meu lema. A segunda onda, ela pode acontecer da noite para o dia, da maneira onde você menos espera. E o que é a segunda onda? Falando de uma forma bem objetiva. A segunda onda seria uma grande onda de baixas aos milhões, como foi na época da Panda, e ainda está acontecendo, mas não é tão noticiado. Mesmo após, né, as aplicações, muitas pessoas ainda continuam perdendo suas vidas, tá? Não só pela gripe 19, mas diversos outros resfriados, doenças. E o que mais está acontecendo nos tempos atuais, enquanto a tecnologia ela se expande na robótica, IA, até mesmo na medicina, as doenças elas estão aumentando muito, já perceberam? As pessoas estão ficando muito doentes, nossos corpos estão fracos e não param de surgir doenças. E a culpa está sendo o quê? Mudanças climáticas, né? Então a comunidade científica tem colocado também muita culpa no clima, no aquecimento planetário. De certa forma, em alguns casos, sim. Tá? O planeta está mudando, o cenário está mudando, isso ocorre de forma cíclica. Tá? E as condições atmosféricas, climáticas, geológicas. E não só nisso, mas também na vida microbiana, né? As bactérias, fungos, vírus, também vão sofrendo aí mudanças conforme o planeta vai apresentando desequilíbrios, tá? E é muito importante as pessoas terem em mente, não para ficarem preocupadas, com medo, mas eu acho que você sabendo o que está acontecendo já é uma maneira, uma forma de você se proteger, tá? Eu estava conversando com a juíza Luciana, que é seguidora do canal. Quero mandar um abraço para a Luciana, ela mora na Califórnia. O que acontece? Ela mandou um áudio para mim, uns 2 dias atrás, falando sobre a onda de doença de Chagas que está atingindo os americanos. Isso não tá sendo falado na mídia brasileira. Tá? Isso não está sendo falado. Porém, os médicos estão preocupados. Quem não sabe, a doença de Chagas ela é originada do barbeiro, que é um inseto. Né? Esse inseto ele carrega em seu corpo essa bactéria. Eu vou passar todas as informações, tá? Não é apenas a questão do barbeiro que está se alastrando de uma forma, doença de Chagas, né? Está se alastrando de uma forma descomunal nos Estados Unidos, mas também a comunidade científica está muito preocupada com a possibilidade de surgirem fungos destruidores, tá? No continente europeu, se espalharem pelo mundo, à medida que o planeta ele entra, né, nesse estágio de aquecimento. É uma coisa que eu defendo o aquecimento, tá? Na verdade, é um descontrole climático extraordinário, mas a causa disso é o aquecimento. Isso aí é óbvio, né? Doença parasitária apelidada de Assaci Paraná, silenciosa dos Estados Unidos, se espalha em 8 estados. Então isso está se espalhando igual nos Estados Unidos. Muitos americanos com a doença de Chagas. Engraçado, eu acho que não era muito frequente esse tipo de doença por lá. Tá? Transmitida pelo barbeiro, Chagas preocupa especialistas e já é considerada endêmica.
Autoridades de saúde dos Estados Unidos alertaram para a expansão da doença de Chagas, transmitidas pelo inseto conhecido como barbeiro. Pesquisadoras publicaram no jornal científico do CDC que o número de casos já confirma a condição de endemia no país, sobretudo na Califórnia, mas também em outros 7 estados. A doença muito comum na América Latina é causada pelo parasita Trypanosoma cruzi e pode ser transmitida por meio das fezes do inseto, pela gestação, de mãe para filho, ou em transplante de órgãos. Os sintomas iniciais incluem muita febre, fadiga, inchaço nos gânglios, em alguns casos inchaço também nos olhos, sinal de romanha. Em sua fase crônica, cerca de 30% dos infectados podem desenvolver problemas cardíacos graves e até fatais. E muita gente está com isso e não sabe, entendeu? E por isso que é importante a informação. Tá? Não é pânico, é informar, orientar, entendeu? Então muitas pessoas podem estar com essa doença por lá. Estima-se que 300 mil pessoas vivam, cara, isso é muita gente, hein? Com Chagas nos Estados Unidos, mas os especialistas acreditam que o número seja muito maior, já que nunca foi feito um estudo nacional de prevalência. Os estados mais afetados incluem Califórnia, Texas, Arizona, Louisiana e também Flórida. E a falta de conhecimento médico e político de saúde pública dificulta o diagnóstico e também o tratamento. Atualmente, há 2 medicamentos antiparasitários aprovados nos Estados Unidos em testes laboratoriais disponíveis, embora ainda pouco acessíveis em áreas rurais. Pesquisadores pedem maior conscientização financeira e treinamento de profissionais para combater a doença, além de medidas simples de prevenção, como vedar portas e janelas, usar telas e eliminar entulhos que atraiam animais hospedeiros. Fonte Fox. E aí? Por ser uma doença que não é comum por lá. Agora, por quê, né? Um dos motivos também são as mudanças climáticas. Por quê? Porque os insetos, eu sempre falei muito isso aqui, eles se proliferam muito em condições de calor, tá? Por exemplo, aqui eu perguntei a Iá o seguinte: os insetos são favorecidos pelo calor? Sim, o calor favorece os insetos porque acelera o seu metabolismo, a sua reprodução e o seu desenvolvimento, e também porque eles não conseguem regular a sua própria temperatura corporal. Temperaturas mais altas aumentam a proliferação de insetos como baratas, moscas, mosquitos e também cupins, sendo um dos fatores abióticos mais importantes para o ciclo de vida desses animais, especialmente em países tropicais, né? Então eles se reproduzem muito no calor, inclusive. Então o calor é ótimo para os insetos, né? Então por isso que, por exemplo, na região serrana do Rio não tem muito caso de dengue, chikungunya, essas coisas. Tem também, tá? Mas não é tanto igual no Rio. Por quê? Por causa do frio da serra. Porém, com mudança climática, o que vai acontecer? Esse tipo de coisa já está mais frequente também. Em locais que eram frios. Tá? BBC News. Fungos estão se multiplicando. Podemos impedir o surgimento de novas ameaças? Essa questão desses fungos aí, não existe antibiótico para essas coisas, tá? Não existe. O que eu quero falar, acho que para quem não entendeu, quando eu falei segunda onda, a primeira onda foi a gripe 19. A segunda onda de eliminação pode ser uma outra praga, tá? Ou magia nuclear. E nisso a humanidade, a Terra, ela vai deixando de ser habitada, ela vai sendo completamente despovoada. Inclusive isso está na Bíblia, tá? E uma terça parte dos homens se foram com as pragas, uma terça parte dos homens foram eliminadas pelos conflitos, uma terça parte dos homens pela fome. A gente está começando a ver isso aí. Só que de uma forma bem sutil.
As mudanças climáticas costumam ser associadas a incêndios florestais, a enchentes e danos à construção e também à agricultura. Mas o aumento das temperaturas também faz com que doenças fúngicas consigam se espalhar para partes do planeta que antes eram frias demais para a sobrevivência dos fungos. Estão vendo? Pesquisas recentes realizadas pela Universidade de Manchester, no Reino Unido, indicam que um fungo mortal que afeta milhões de pessoas por ano em países mais quentes logo poderá se propagar pela Europa com o contínuo aquecimento do planeta. Claro, na França batendo calor de 40 graus, Portugal, Espanha. No Japão, 40 graus de calor do Rio de Janeiro. A Terra não está esfriando. Ah, mas então por que você explica que está fazendo muito frio? Já expliquei isso inúmeras vezes. Os antigos sabem, eu não gosto de ficar repetindo. Tá? Porque é um pouco complexo para você explicar. Tá? Então existe o vórtice polar antártico, o vórtice polar no Ártico. A massa de ar frio se origina da Antártida e do Ártico. Tá? No meio do planeta, onde recebe maior luz do Sol, da linha do Equador, concentra ali a maior parte da massa de ar quente. Tá? Conforme o calor ele vai se expandindo do planeta, o que acontece? Os vórtices, eles começam o quê? É um vórtice mesmo, a pressão que tem ali na Antártida, aquele ar frio que fica ali, ele começa a fazer o quê? Ele começa a apresentar, vamos dizer, ondulações. E aí o que acontece? Essas ondulações, a pressão era assim, ela começa a ficar ondulada, acaba trazendo aquela temperatura muito abaixo, aquela nevasca para os continentes. Então, como na Argentina, onde o mar congelou na Argentina, no sul da Argentina, tá? Um frio incomum, proveniente da Antártida, por exemplo. Ártico, mesma coisa. Então, ela provoca ele acaba perdendo pressão. Então, vamos dizer, aquela umidade, aquela consistência, aquela pressão acaba sendo influenciada pelo calor. Ele começa, não tenho mais de mostrar para vocês aqui agora, mas ele ali no Ártico, por exemplo, ele começa a se não desmanchar, mas ele começa a se deformar. Ele vai descendo, descendo, descendo. Tem que explicar assim para vocês entenderem. Ele vai descendo. Então atinge, por exemplo, o Alasca fica quente e o Texas fica frio. Porque o frio era para estar lá em cima. Mas não, ele começa a descer para latitudes mais baixas. Ele vai descendo, sentido do Equador. Tá? Então, ou seja, então por isso que às vezes estamos sentindo o frio fora de época, esse tipo de coisa. Mas o aquecimento ele existe. Ele existe. A Terra está sendo bombardeada por muito calor. E a origem desse calor, né, eu acredito que também é proveniente do manto da Terra, do campo magnético fraco, porque são estudos científicos, então tem que ir para a lousa, tem que separar material, tem que fazer a live, porque é um pouco complexo. E claro, é uma bola de neve, uma coisa vai gerando a outra. Ah, mas muitas doenças são fabricadas em laboratório? Também concordo com isso. Tá? Mas é uma série de fatores que está levando o homem à extinção. É uma série de fatores. Trata-se de uma espécie do gênero Arpegilius que pode causar infecções pulmonares. Estima-se, olha só, isso não é nenhum vírus, isso é fungo que afeta os pulmões. Estima-se que ele seja responsável pela baixa de cerca de 1,8 milhões de pessoas por ano em todo o mundo, e a previsão é que ele se propague na África e na América do Sul em direção ao norte. Coloque nos comentários o que vocês acham disso aí. Tá? Mas essa questão dos Estados Unidos, da doença de Chagas, isso não está sendo falado na mídia. Tá, ok? Então compartilhem, deixem o joinha, deixem o like, para o vídeo poder ganhar relevância. Até a próxima.